Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês, com esse negócio de jogo em plena terça-feira, jogo meio-dia. Confesso que eu tô perdido um pouco aqui, mas tô falando, tô gravando para vocês nesta quarta, que inclusive tô partindo, voltando para Colômbia, saindo de Nova York, indo para Colômbia para acompanhar o Fluminense de pertinho nessa semana de preparação para o jogo do próximo sábado contra o Ulsan. E a gente, obviamente, vai acompanhar mais treinos por lá, vai trazer toda a repercussão por lá, mais entrevistas também, com toda certeza. Mas ainda falando sobre o jogo de ontem, chama a atenção, aliás, o Fluminense realmente chamou a atenção da imprensa mundial e principalmente dos alemães com uma atuação que surpreendeu, eu acho que, não vou dizer o Borussia, porque eu creio que eles esperavam que talvez o Fluminense pudesse apresentar esse nível de alguma forma, mas os torcedores do Borussia, de uma forma geral, a imprensa alemã, a imprensa europeia, certamente o desempenho dos clubes brasileiros vem chamando a atenção. Ontem, Xabi Alonso falou sobre isso, o próprio Niko Kovac falou depois do jogo, vários outros, eu acho que o Simone Inzaghi também falou, vários outros treinadores elogiando muito o desempenho dos times brasileiros, né? Flamengo, Botafogo, estreando com vitória, Palmeiras empatou com o Porto, mas fez um jogo muito superior, Fluminense também empatou, mas também fez um jogo muito superior. Então, é fato que, colocado aí suas devidas proporções, obviamente, né, os europeus, querendo ou não, estão numa intertemporada, é um pouco diferente. Se eles estão encarando com 100% de intensidade, seriedade, o problema é deles, isso não diminui em nada o mérito, os méritos que até agora as equipes estão demonstrando, né? E não só, o River pegou o Urawa, né? Mas o Boca empatou com o Benfica, ontem o Monterrey empatando com a Inter de Milão, que jogou dias atrás uma final de Liga dos Campeões. Se a gente for comparar com intensidade, o PSG jogou numa intensidade absurda também. Os dois jogaram. E o desempenho não foi exatamente o mesmo, convenhamos. Então tem muito mérito aí, assim como o Fluminense teve ontem para anular o Borussia e aí deixar os caras dessa forma aqui. Eu vou tirar só um trecho aqui do vídeo que foi publicado pelo Futebol Brasileiro, que faz o compilado sempre de imprensa estrangeira, de mídia estrangeira, que é um canal aqui no YouTube. Ele fez esse compilado aqui, vou compartilhar um trecho para vocês aqui do que os alemães falaram. Um canal aqui alemão falou depois do jogo de ontem e eles colocam o Fluminense como... os brasileiros, aliás, que jogam um futebol único, que é diferente do que tem na Europa, né? E o Fluminense estaria numa liga top 3 tranquilamente hoje na Europa. Olha aí o que eles disseram. Für mich wirkt es so. Ich glaube aber auch, es hängt auch ganz viel an der Erwartungshaltung bei ganz vielen BVB-Fans. Das habe ich im Discord schon ganz häufig geschrieben. Ich habe es auch im Chat gelesen. Also ich habe das Gefühl, viele haben hier erwartet, dass wir die jetzt mit 4:0 überrollen. Dabei ist das in der brasilianischen Liga immer noch eine Liga, in der man Fußball spielt und wo die Leute auch wirklich Fußball spielen können. Das ist keine Gurkentruppe, die davor steht. Ja gut, die sind halt Sechster in der brasilianischen Liga, aber wir müssen uns jetzt auch nichts vormachen. Wir kommen hier auch gerade aus einer schlechten Saison. Wir sind gerade mit Ach und Krach Vierter geworden. Wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt gerade die Mannschaft auf dem Platz, die irgendwie die Sterne vom Himmel spielt. Und dazu kommt auch noch, dass sie einen ganz anderen Fußball spielen als den wir kennen. Das ist ja etwas, was sehr ungeordnet ist, was sehr viel auf Technik aus ist, wo wenig irgendwie an taktischer Ordnung vorhanden ist und es eher darum geht, halt eben wirklich taktisch Chaos auf dem Platz zu stiften. Und ich sage ganz ehrlich, damit kommen wir überhaupt nicht wirklich gut klar. Also gut, wir haben es gerade im Griff, aber wirklich selber raus was kreieren, ist gar nicht dabei. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, also weil du ja vorhin, glaube ich, gesagt hast, mit welchen Mannschaften Fluminense so spielerisch vergleichbar ist in Europa, gibt es nicht. Es gibt keine Mannschaft in Europa, die so spielt. So wirklich. Weil das ist das absolut einzigartig. Ja. Kann ich mal bitte aber ich glaube, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, das war vom Niveau her gemeint. Also, wo man die einstufen kann vom Niveau her, ja. So, in den Top-Ligen. Fluminense wäre für mich schon, sagen wir mal, zweite oder dritte Liga. Ja? Ich wollte gerade eben Peggy was sagen. Okay. Ja, genau. Mit der Erwartungshaltung, da stimme ich überhaupt nicht ein. Wir als BVB... Bom, é muito interessante observar, né, a opinião, a visão de fora de pessoas que não conhecem o futebol brasileiro direito, não conhecem o Fluminense, mas isso serve acho que para a gente refletir um pouco, valorizar um pouco o futebol que temos por aqui, porque temos bons jogadores. Talvez se a gente tivesse se a CBF não fosse uma entidade tão, enfim,
tão incapaz de organizar um bom campeonato. Se a gente tivesse um calendário um pouquinho melhor, a gente certamente teria um nível ainda mais alto, né? Mas os caras realmente ficaram impressionados ali com o Fluminense, com a atuação do Fluminense. A mídia internacional também, de uma forma geral, colocar para vocês aqui, por exemplo, o Diário AS, que colocou o Fluminense como amplamente superior, que só precisou de um pouco de precisão para conquistar o que seriam os 3 pontos merecidos. O Olé também repercutiu a vitória do Fluminense, falando que o Fluminense se esforçou, jogou bem, até superou um Dortmund apático que lutava muito para se reerguer. Também teve jornal alemão, o Kicker, o jornal Kicker, que falou: Fluminense melhor, mas ineficiente. Dortmund conquista ponto na largada, foi a manchete do jornal Kicker. Também teve o Mundo Deportivo, afirmando que o Borussia não conseguiu superar um Fluminense que, na verdade, criou muito mais perigo do que a equipe do Niko Kovac. E o próprio, falar em Niko Kovac, tem mais alguma aqui? Por falar em Niko Kovac, ele também falou, logo depois do jogo, afirmando que, na verdade, o Borussia conquistou um ponto de sorte, disse o técnico alemão. Croata que comanda o time alemão, né? Yeah, we saw it was a tough game, as I expected. Fluminense is a top team, very ball possession based. They played very good. We had some difficulties, especially in the first half. In the second half, I would say it was better, but in overall, it was a lucky point for us. Bom, realmente o Kovac tem razão, né? O Borussia teve sorte, foi um pontinho de sorte para eles, sem dúvida alguma. Eu vou chamar aqui agora um trecho de uma entrevista que o Neymar concedeu ao Flow, e ele falou isso aqui, ó, que realmente esteve muito perto de fechar com o Fluminense para disputar o Mundial pelo Fluminense. Essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial, o Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu estou fisicamente, né? Mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente, para poder voltar muito bem. E aqui tava meio fácil também, né, cara? Deu um lençolzinho ali incrível no cara. Bom, se ia dar certo, se não ia dar certo, eu não sei. Mas que ia meio que parar o futebol brasileiro, ia chamar a atenção do mundo inteiro. Quanto a isso, não me resta a menor dúvida. Mas é muito bom ver a repercussão mundial desse jogo, né? Não foi uma vitória. Imagina se tivesse vencido, uma pena que, enfim, a vitória escapou por tão pouco, mas é muito bom ver o Fluminense sendo reconhecido assim como uma grande equipe, e é muito bom também ver o amadurecimento desse time, a evolução, né? Eu acho que o Renato conseguiu ganhar o grupo, conseguiu cativar o grupo, teve dificuldades ali no início, certamente ainda terá outras, mas esse espírito, essa vontade, essa dedicação, essa solidariedade são atributos que esse time não pode deixar de lado, de forma alguma, em momento nenhum. Porque se o Fluminense repetir atuações como a de ontem, foi o que eu falei, a gente pode sonhar com algo a mais. Talvez a gente pode sonhar com... A gente pode começar a ter expectativas mais altas do que as que a gente tinha antes. Apesar de que muita gente já está assim dessa forma. Mas jogo a jogo, aos poucos as coisas vão se acertando, vai ser um pouco tempo de preparação até o sábado agora, não tem muito... O próprio Renato falou, não tem muito o que fazer, o que ajustar. Agora é trabalhar para repetir esse nível de atuação. Esse tem que ser o objetivo principal, e é isso que o Fluminense tem que buscar já a partir de sábado, porque vencendo o Ulsan já deixa a classificação ali muito bem encaminhada. É isso, galera. A gente volta ao longo do dia com muito mais informações e notícias. Provavelmente depois, quando eu voltar a falar com vocês, já vai ser direto lá novamente de Colômbia para acompanhar mais treinos do Flu. Tamo junto. E deixa o like aí, não esqueça não. Se inscreve no canal, aquele comentário esperto. E verifique se as notificações estão ativadas também, porque dessa forma você não perde nada do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos.